Nosso podcast de hoje tem um convidado de honra, nosso ilustre designer, Marcelo Rosenbaum. E Marcelo Rosenbaum estará aqui conosco na Faculdade Luciano Feijão, proferindo uma palestra. E estamos aqui com a professora Eva Vasconcelos para conversar com vocês e traçar um pouco da história do que foi o percurso dele no campo do design. Então, a gente vai pedir para ele dar as boas-vindas para os nossos ouvintes e falar um pouco como foi a sua trajetória como profissional na área da arquitetura e do design. Bom, é um prazer estar aqui, né? Acho que um reencontro com o professor Capibaribe, que a gente estudou junto, né? Fizemos uma parte da faculdade em São Paulo, na Belas Artes. E aí é isso, vamos falar. Será que eu começo a falar? Não, a Vera vai perguntar. Eu fiz aqui algumas perguntas, né, para a gente iniciar o nosso podcast. E é um prazer para mim estar aqui também, porque o Marcelo também, como a gente já estava conversando antes, ele foi uma inspiração para mim na época que eu não era formada ainda, né, nem tinha entrado na faculdade. Já assistia o Lar do Oscilar, né, que é o que eu acho que deu tanta visibilidade também para ele, além de muitos outros projetos que ele tem. E aí eu ficava encantada, né, com aquelas produções que ele fazia, com simples ideias, né, que ele tinha, que transformava uma casa simples em um projeto bem legal, bem criativo, né? E aí a gente vai puxar aqui dele algumas coisas, né? E eu queria perguntar, a primeira pergunta é se foi nessa época que você despertou esse interesse para uma arquitetura mais social, assim, se foi com esse programa, né, que era voltado para um lado mais social, se foi nessa época que você despertou o interesse para essa arquitetura, ou se isso já era um trabalho que você vinha fazendo, assim, desde o início da faculdade, se era uma coisa que você já pretendia fazer. Bom, é isso. Assim, o Lar do Oscilar é um momento da minha vida que me leva para uma dimensão, né, de ser conhecido nacionalmente, né? Tava lá em televisão, canal aberto, uma vez por mês, no sábado. O programa chegava a recorde de audiência, assim, porque é um lugar que as pessoas se interessam muito, né? É um lugar muito afetivo. E do Brasil, você falar de casa, é uma coisa, inclusive, era muito nova, né? A própria profissão do arquiteto ser divulgada de uma forma tão democrática, né? Dentro de uma televisão, canal aberto, num sábado à tarde, né? Então, a minha responsabilidade era nesse lugar de como entender, né? Aquelas casas, que muitas dessas casas de pessoas que estavam... que vêm de situação muito vulnerável, né? Que é um lugar que a porta, a gente tem a porta, né, como segurança e como privacidade. Lá não tem nem segurança nem privacidade, né? São espaços que se misturam, né? São formas de viver que a gente conhece muito pouco ainda, né? No contexto, no contexto, cada vez a gente tem noção, mas é quando a gente fala, né, de uma elite ou de um privilégio, né, de uma massa da população, a gente não tem a noção e o que é viver nessa situação. E aí eu chegava lá e tinha que fazer essa transformação em pouco tempo, né, com o recurso limitado, mas a ideia era muito olhar para esse entorno, né? Era olhar para o entorno, da onde essas casas iam, da onde essa casa se inseria, né? Qual é a forma dessas pessoas, dessas famílias manterem essa casa. Então, muitas vezes eu acabava trazendo até forma de trazer um sustento para a casa, né? Então, o sonho dele era fazer pipoca e cachorro-quente. Aí a gente conseguia uma máquina, né, e fazia a casa, uma parte dela ser uma vendinha já, né? Para aquilo poder, para a própria casa ser um objeto que já se sustenta aquilo que a gente estava entregando e que era só uma casa nova, né? Não tinha luxo nenhum. E a gente já naquele momento a gente fazia muitas experiências de sustentabilidade, né? Então, algumas das casas elas não tinham saneamento. Então a gente fazia a fossa de evapotranspiração, né, que é a fossa de bananeira, aquecimento da casa a gente fazia com PET, iluminação da casa com garrafa PET. Então, dentro daquilo que se apresentava, né, dentro dos patrocinadores, foi um programa que conseguiu trazer grandes patrocinadores, a gente tentava sempre incluir esses elementos, né, de bioconstrução mesmo, né, que acabava aparecendo pouco, porque era um programa que trazia um assistencialismo, era um programa para emocionar,
Mas a tua pergunta, na verdade, é que se eu na faculdade eu já trazia isso, ou se isso foi lá. Não foi lá que trouxe esse lugar, essa minha inquietação, né? De que forma eu usar, né, a minha ferramenta, que é a partir do objeto da casa, do espaço, da arquitetura, como um elemento de transformação social. A minha inquietação sempre foi muito nesse lugar. De que forma né, a gente faz da arquitetura ser essa ferramenta que transborda, né, além simplesmente daquela questão do resolver a casa para uma pessoa, para uma, né, unifamiliar, ou nas questões urbanísticas, que nunca foi o meu foco, porque nunca foi esse lugar. E a gente sabe que o Brasil tem uma grande dificuldade, né, dentro da arquitetura, de trabalhar com esses urbanismos nas cidades, né? É muito interesse mercadológico, né? Então eu comecei cada vez mais olhando para o micro, né? Para aquele lugar mais do ser mesmo, né? Daquela pessoa que morava naquela casa, de que forma, né, aquela casa ela vira uma ferramenta. Então essa é uma inquietação que eu sempre trouxe. No começo da faculdade eu comecei a trabalhar muito cedo, já desde o primeiro ano da faculdade, comecei a fazer loja. E, na verdade, quando eu trabalhava com loja, era uma forma de eu me sustentar, de eu me comunicar com as pessoas. Eu vinha assim, eu era uma pessoa muito tímida, não sou, mas enfim, não parece, mas esse lugar da comunicação, sempre, enfim, a partir do objeto, a partir do design, ele sempre foi esse elemento de me comunicar com o mundo, com as pessoas, né? E aí, quando eu fazia loja, eu olhava muito para a loja como um experimento assim de entender grupos, né? Porque entender um lado mais de que forma as pessoas se agrupam, né, socialmente. Então, uma loja de roupa, quando você tem uma roupa, é a partir da roupa que a gente entende até a personalidade das pessoas, o grupo que essa pessoa se insere. Até quem não fala que não gosta de moda, porque não é falar de moda, né? É falar a partir das vestes, dos comportamentos. Dentro da moda a gente fala de música, a gente fala né, do ambiente. Então eu criava esses cenários, esses espaços, né, para imaginar como aquela pessoa que ia gostar daquele tipo de roupa se identificaria. E começou a dar muito certo. Então eu comecei a fazer muitas lojas, desde cedo da faculdade, da minha profissão. Uhum. E aí eu fiz várias lojas, de várias marcas, de várias multimarcas, que na época, eu estou falando dos anos 80, né? Eram multimarcas. E a minha visão era já num olhar de como se agrupam as pessoas, né? Dentro ainda de um lugar comercial. E aquilo era uma inquietação minha, porque eu via que não era aquilo que me satisfazia. Eu comecei a ficar reconhecido nesse lugar, comecei a fazer várias lojas, ganhava o meu sustento, ganhava dinheiro. Aí eu fui para a televisão, né, ganhei uma dimensão nacional, mas aquilo não era suficiente. Então, não começou no Lar do Oscilar, mas a partir do Lar do Oscilar, com a dimensão que a televisão me trouxe, eu falei, pronto, agora eu quero realmente dedicar o meu tempo quase que integral, se eu puder, né, para fazer da arquitetura uma ferramenta de transformação, né? De que forma? Essa inquietação que até hoje eu trago, né? Continuo trazendo, porque não é mais uma transformação social, né? Não é um olhar de fora assistencialista, né? É entender um contexto social, né? De questões, os indígenas, os afrodescendentes, né? Os negros, as pessoas das periferias, as pessoas, né, das comunidades periféricas todas, de que forma elas conseguem, a partir do nosso trabalho, a partir desses conhecimentos, a gente dá apoio, né, e traz cada vez mais o protagonismo para esses grupos, né? Então, hoje, cada vez mais, o meu trabalho está agora focado nesse repertório. Isso quer dizer que você, então, foi um dos pioneiros nessa condição da arquitetura ser um agente de transformação, né? Então, nesse sentido, para quem acompanha o seu trabalho, também percebe que você é muito preocupado com o design brasileiro, a cultura popular. A gente tem acompanhado você nas suas viagens e você tem feito muitos eventos, como você acabou de nos falar, associado com as comunidades indígenas, né? com também as populações afrodescendentes. E como é que você vê a questão do design, da artesania, do artesanato nestes grupos? Como é que você consegue trazer isso para os seus trabalhos, né? Como é que você envolve essas pessoas
para que essas pessoas possam trazer para dentro dos seus trabalhos vamos dizer, esse design mais popular, né? Que não é tão reconhecido na indústria, né? É muito legal isso, sim, porque, por exemplo, eu comecei lá atrás, né, um momento, a gente foi para Várzea Queimada, uma comunidade no sertão do Piauí, né, uma comunidade afro-indígena católica, que não se reconhece nem como indígenas, nem como afrodescendentes, eles são eleitores, porque as oportunidades que eles têm na vida é quando tem a eleição e que vão prometer coisas para eles e vivem numa condição assim, sem segurança hídrica, né? Imagina que em 2020 as pessoas saem para caçar água. Isso, quando a gente escuta, são números, né? São estatísticas, mas quando você conhece essas pessoas que vivem nessa condição, que é o João, né, que é o seu João, que é a Dona Maria, enfim, são pessoas absolutamente inteligentes e guerreiros, né, diferente daquela imagem também que a própria televisão mostra, né, do sertanejo, como aquela pessoa só agradecendo a Deus, né, uma pessoa mais numa situação... Enfim, existe uma imagem idealizada, né, muito caricata e que é diferente do que está lá. Então, quando a gente começou a trabalhar nessa comunidade, que eu acho que é isso que eu queria falar do design que você me perguntou, quando a gente chegou em Várzea Queimada, o que tem acontecido hoje muito, eu vou fazer uma palavra, mas eu volto para a resposta. As pessoas muitos designers vão para as comunidades e aí olham fazendo um trabalho de palha e aí já pensa no mercado, o que aquele mercado vai consumir, desenvolve algo para o mercado, e aquelas pessoas, muitas vezes, elas ficam só fazedoras da palha, da trança da palha. Quando a gente começou esse projeto, a ideia era o contrário, era de fazer uma investigação e provocar na comunidade o que seus avós faziam com a palha, qual que é o trabalho ancestral, qual que é a identidade do fazer a palha. E esse é um trabalho que eu acredito e acreditava naquele momento, né, de uma forma intuitiva, que eu achava que essa forma, né, não de trazer o fazer para a necessidade do mercado, mas o mercado tem que assimilar qual é o saber, né, qual é a forma de fazer. E que uma comunidade que se consegue vender e se sustentar a partir do capital, né, a partir desse sistema capitalista, um produto que seus avós faziam, e que esses produtos, até então, eles não eram reconhecidos. E eles estão nessa margem da sociedade, nessa situação de margem, né? Sem água, né? Numa situação que elas faziam palha, esteiras de palha, para vender como plástico bolha na feira local, lá do município que elas vivem. E não tinha espaço nem para venda disso. Então elas não tinham nenhum reconhecimento. Quando elas começam a ter o reconhecimento, vender para fora do Brasil, em várias lojas de design, não em lojas de souvenir, um artesanato feito pelos seus próprios avós, que tinha uma tipologia que era usado na sua forma de viver, né? Você cria uma potência muito maior, que eu acho que é de transformação e de permanência desse trabalho, né? dessa continuação, e estimula outros olhares para as músicas que se cantavam no terreiro, que até então estava sendo esquecida, formas de medicina, né, de alimentos. Eu estou aqui batendo tudo, né, gente? Enfim, então eu acho que o olhar para o design, o que me movimenta, não me interessa o mercado, que o mercado vai consumir, sabe? Chegar numa comunidade e olhar, fazer jogo americano para o tamanho da mesa da pessoa dos grandes centros. Não, é fazer o cesto ancestral, né? Mexer numa troca, né? num encontro, pensar em acabamentos, em sistematização de produção com um grupo, né? Porque sempre são grupos. Então, primeiro construir junto com as mulheres. Muitas vezes são mulheres que a gente acaba encontrando e fazendo esse trabalho. Então, juntar, né? Organizar, ajudar a organizar esses grupos, trazer esses saberes e esses saberes serem vendidos onde, assim, aquele saber tem valor. Quando vira dinheiro, aquilo vira valor para eles mesmos. Porque até então é uma vergonha, não se reconhece. Quando a gente chegou em Várzea Queimada, né, isso há 12 anos atrás, você perguntava o que seus avós faziam. Elas não respondiam, tinham vergonha. Porque o que é fazer algo, né, há 12 anos atrás, onde
aquilo era uma forma de subsistência, porque não tinha o plástico de R$3, de R$1,99 para comprar, para fazer o balde. Elas faziam um cesto para guardar os alimentos. E assim vai em muitos outros lugares. Então, isso hoje já está sendo mais falado, acho que já tem mais, é um pouco mais provocado, ainda há pouco. Porque o meu lugar não é ir para uma comunidade olhar para eles virarem os novos serralheiros, marceneiros, ao contrário de achar que é ruim isso, pelo contrário, tem muita dignidade nesse trabalho. Mas é uma arapuca, né, de um sistema e de uma colonização de achar que um designer pode chegar lá e, a partir do seu próprio nome, né, achar que está ajudando só para fazer aquela pessoa ter um trabalho. Tudo isso é importante. O que eu quero deixar bem claro aqui não é uma crítica, não é que é errado, mas eu acho que existem outras formas, inclusive para qualificar e para trazer essa autoestima e esse lugar de pertencimento desses saberes nessas comunidades, que eu acho que é daí, essa é a nossa riqueza, né? Essa é a riqueza que tem no nosso país. Eu estou agora... Tatei, posso falar rapidinho? Pode exemplo, ficar à só vontade. porque eu acho que como exemplo é mais fácil para falar. Mesmo porque você é um transformador da sociedade também. Você gosta de entender a cultura local e contribuir para essa transformação, né, do local. Isso é muito importante. Na verdade é isso. Aprender junto, né? Aprender junto, né, Capri? Porque não tem um jeito certo de fazer. São muitas dimensões, né? São muitas complexidades. Então, coisas dão certo, outras não. Então, as que não deram certo, volta, entende com a comunidade, escuta, né? Acho que é muito um trabalho de escuta. Mas, por exemplo, a gente vai fazer um trabalho agora com WWF, com Capim Dourado, lá no Jalapão, com as mulheres quilombolas. O que acontece? Na verdade, vários designers já foram. Eu mesmo já fui há 13 anos atrás, 14 anos atrás, fazer um trabalho no Jalapão com Capim Dourado. Só que esses trabalhos não se permanecem, eles ficam, vai e volta. No final, o que as mulheres acabam fazendo, as quilombolas acabam fazendo, é um trabalho mais do cotidiano, de um trabalho que já um outro designer fez, que é um trabalho que vende para a comunidade. Mas, enfim, o que eu fui entender, conversando com elas, né, porque a gente vai numa viagem precursora, faz reunião com a comunidade, tenta entender. O que eu entendi, elas querem reivindicar a criação do fazer o capim dourado, aquele capim que parece ouro, que é a coisa mais linda que tem no Jalapão. Cestos, né? Fazem cestos, tudo. Que foi difundido no mundo todo. Virou uma moda, né? Tem muitos brincos, tem as bolsas. Mas ninguém fala que esse artesanato é quilombola, foi criado por uma quilombola. Não é reconhecido, né? Não é reconhecido. E o que elas querem é isso. Então, eu vou fazer com elas uma imersão e um trabalho onde o objeto não vai ser o objeto, ele vai ser uma ferramenta de comunicação para reivindicar que um grupo delas, de mulheres quilombolas trabalham juntas a partir da criação de um artista quilombola. Porque isso, sabe, são coisas tão pequenas, mas é tão grande, né? Você entender que é uma mulher quilombola no Jalapão que criou o artesanato. Né? Isso é uma dificuldade, às vezes, que o brasileiro, eu acho que todo mundo tem, de você dar valor ao trabalho, às vezes você dá valor à coisa, ao objeto, mas você não vê o que foi feito para aquele objeto ficar ali, pronto, bonito, daquela forma, né? Todo o trabalho que está envolvido por trás desse objeto. Exatamente, exatamente. E aqui, mais uma pergunta, assim, para a gente seguir aqui o nosso podcast. É que aqui na faculdade, em todas as faculdades de arquitetura, muitos alunos eles já saem nessa mentalidade de que a arquitetura é para clientes de alto padrão, são grandes casas, são grandes construções. E às vezes isso nos impede de olhar para o lado mais simples, né, para o material mais básico, para a mão de obra que às vezes é esquecida, como você falou. E aí, o que você diria para um aluno que pensa em seguir para essa arquitetura, assim, não, eu quero fazer uma arquitetura mais voltada para um lado social, eu quero utilizar materiais mais manuais, né? O que você diria, assim, para um aluno que está se formando em arquitetura e que pretende seguir para esse lado mais social? Eu acho que a gente está, em alguns lugares, né? Eu acho que a gente está evoluindo no lugar da consciência, né? Então, assim, a gente já tem... Eu acho que a pandemia ela foi muito forte para isso, né? Quando você fala, fique em casa e lave a mão, quem poderia ficar em casa e lavar a mão, né?
Tem gente no Brasil que não tem água encanada dentro de casa, que não tem a sua casa com porta, né? Tem espaços limitados para 8 famílias num lugar de 20 metros quadrados. Então, como você vai ficar em casa sem sair, né? Então, acho que isso despertou muito, né? Acho que tem pessoas que estão onde estão, ainda continuam fazendo a mesma coisa. E a gente entender o contexto né, do mundo, né? E a sua posição enquanto profissional, o que fazer, eu acho que é ter essa inquietação e esse olhar. Por exemplo, eu estava hoje no almoço com a Gabriele, né, com a coordenadora do curso aqui da faculdade. Ela estava falando, por exemplo, existe uma lei, acho que é uma lei, né, que exige que as prefeituras contrate, né, que dê verba para contratar arquitetos para projetos sociais de comunidades de famílias. É exigido. Ninguém fala isso. Existe essa lei federal, do governo federal, que dá ao poder municipal, no caso à prefeitura, um recurso para contratar um arquiteto no município para trabalhar as questões sociais. Entretanto, as prefeituras elas não chamam esse profissional, né? Então, eu acho que é importante a gente até falar um pouco sobre isso, da necessidade da gente pensar, né, nesse arquiteto social. Que trabalho seria esse? O que é que você pensa sobre isso? Porque... Como seria esse arquiteto social? Exatamente, porque isso, por exemplo, as casas, muitas vezes, quando eu entrava no lar do Cilado, em casa, eram soluções muito simples, que iriam melhorar muito a qualidade da vida daquelas pessoas, como circulação de ar, né? Abertura, distribuição de espaço dentro da área, né? da moradia. Isso dentro de uma moradia, dentro de um lugar, né? De viver, do espaço que está sendo construído. Eu acho que essa lei ela fala de moradia, né? Desse suporte à moradia social. Social, né? É um profissional que vai atender ao município nas questões voltadas para a habitação de interesse social, na assistência técnica de melhorias das casas, das residências, acompanhar as situações de vulnerabilidade das famílias que estão em situações de vulnerabilidade, né? Isso, por exemplo, é um caminho de um grupo, né? Porque isso tem que abrir tem que ter uma associação, tem que ter uma organização, né? Montada pelos próprios arquitetos para reivindicar isso na prefeitura. Então, assim, esse é um caminho que, a partir do momento que você tenha conhecimento disso, você mobiliza. Existem caminhos. Assim, eu trabalho, né, num lugar com a arquitetura, desse lugar, né, de usar a arquitetura como ferramenta social, mas, assim, é muito complicado. Né? E eu tenho esse lugar que a mídia me ajudou, né? Que eu tenho uma comunicação, tenho um lugar que o que eu faço acaba sendo comunicado, as coisas são faladas, e mesmo assim, gente, é uma loucura. Hoje, por exemplo, eu tenho feito trabalhos muito com os povos indígenas, o que é muito interessante, assim, os indígenas viraram meus clientes, eles estão me contratando hoje, que já é maravilhoso. Eu estou fazendo o Centro Indígena de Roraima, que é uma organização de todos os povos indígenas de Roraima, que é um dos estados que mais tem indígenas do Brasil, né, grupos indígenas, né, etnias, e eles têm um espaço que é quase um governo, é um prédio de governo, né, com uma coordenação de gestão ambiental, coordenação da juventude, coordenação jurídica, enfim, a gente está fazendo esse edifício. Aí eu estou fazendo a primeira sede da PIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas em Brasília. Aí a Sônia Guajajara, a ministra Sônia Guajajara, me chamou para fazer o Ministério dos Povos Indígenas, a reforma do espaço do edifício lá. Mas tudo isso é sem recurso. O recurso é muito mínimo. Então, assim, eu não tenho minha sustentabilidade a partir desses trabalhos. Então, está tudo muito desbravando ainda, sabe? É tudo muito novo. E isso já é uma coisa maravilhosa. É maravilhoso você imaginar, né? Essa possibilidade de ter cliente indígena que vem com conhecimento, com um briefing maravilhoso. Então, assim, eu acho, cada um nas suas dimensões, as possibilidades para alunos, assim, é entender, é investigar, né? É olhar para o entorno, ver as possibilidades
Porque eu acredito que uma pessoa só não faz a diferença, né? A gente precisa de apoio de grandes empresas, precisa de recurso. E é isso, eu acho que, né, um dos desafios, um dos maiores desafios de um arquiteto que quer também seguir nesse lado social, quer fazer a diferença, quer utilizar recursos mais naturais. Às vezes a gente quer utilizar algum recurso mais natural, mas não tem mão de obra, não sabe onde é que tem, né? Eu acho que isso também é uma dificuldade para a gente que trabalha como arquiteto, de buscar esse lado. E eu acho que talvez até uma ideia, assim, um treinamento, porque aqui a mão de obra é muito escassa, né? Para os materiais, para os recursos que a gente tem, é muito escasso. Eu acho que falta também treinamento, né, desses profissionais. Falta treinamento. Eu acho que hoje a gente tem... A técnica, né? A gente tem a bioconstrução enquanto grupos, grandes grupos hoje, né? Se formando, assim, são ecovilas, então são jovens que se juntam, que vão morar juntos para fazer, né, para construção, né, com materiais naturais, viver de uma forma ecologicamente viável, mais né, sustentável, né? Mas isso ainda é um programa elitista. Ainda é para poucos, é uma pessoa que pode abdicar da sua vida de algum lugar e morar num grupo de jovens, né? E quando a gente, assim, o projeto, né, de transformação em escala de moradia, ele ainda falar de sustentabilidade, meu Deus do céu, né? Assim, a gente não tem normativas com a construção de barro. Imagina isso. E a gente vai para a comunidade. Eu fiz um trabalho lá no sertão, lá no Tocantins. E a gente foi fazer com barro, a construção de solo-cimento, com tijolo estrutural de solo-cimento, tijolo ecológico. As pessoas, os jovens, as crianças, os adolescentes, que eram meus clientes, onde a gente propôs uma cocriação, né? Eu fiz um projeto junto com os moradores de um internato para criar as suas moradas. Quando eu falava, vamos fazer essa casa de barro, né, de usar a terra crua, que é um saber ancestral dos seus avós. A arquitetura vernacular, né, que a gente chama aqui. Eles ficavam loucos, porque a memória deles, eles não queriam. Porque a memória deles na casa de barro é aquela casa que vai dar mau cheiro na roupa deles, porque eles lembram do fogão a lenha, né? Que às vezes não é tão resistente, né? Que não era, que dava. Que não aí era, tem a coisa do barbeiro, tem a Uhum. coisa da falta da umidade, né? Enfim, questões que a gente sabe que hoje tem técnicas, né? Que já passaram essa discussão e que melhora a construção. É um saber absurdo a construção com terra. Ela é muito importante. Mas vai fazer uma construção com terra, né? Vai produzir. Eu estou com um projeto de produzir os tijolos de solo-cimento na comunidade lá em Várzea Queimada, né? Lá no sertão do Piauí. Há 1 ano eu estou fazendo esse processo, tentando. Eu ganhei uma máquina de prensa, uma prensa, né, de solo-cimento. Está na comunidade, doei para a comunidade, mas a gente não consegue, porque assim, é muito pouco ainda, sabe? Divulgado, assim, a questão dos testes, né, de resistência, de compressão. Que é isso, mas é um caminho, né? É um caminho. A gente tem feito muito esse estudo da construção com terra, mas em larga escala, né? Porque não é eu mesmo construindo, né, num mutirão, que eu acho maravilhoso, eu acho fantástico. Mas é de que forma sair desse lugar e ir para essa outra escala, sabe? De que forma incluir, né, jovens de uma comunidade, né, do Piauí ou do sertão, né, onde vivem um enfrentamento de questões sociais no sentido assim, o que eu vou fazer da minha vida para me sobreviver aqui durante a seca ou durante a estiagem? Eles vão para a colheita da laranja em sistema análogo à escravidão, mesmo, igual o que aconteceu, que estourou com o Salton, acontece em muitas outras cadeias aí da laranja, é a mesma história, e esses jovens não têm oportunidade. E eles vão muito para construir a sua própria casa, construir. Agora, imagina levar uma técnica de barro que você pega do próprio terreno e constrói com qualidade, leva essa técnica onde eles possam até vender, né, o próprio tijolo para a região. Assim, são muitos sonhos, são muitas vontades, mas assim, é um percurso muito lento, assim.
Mas eu acredito que nós estamos dando o nosso primeiro passo aqui na Faculdade Luciano Feijão, curso de Arquitetura e Urbanismo, tem um grupo de pesquisa Arquitetura da Terra, e nós estamos com essa força jovem aqui, estudando essa temática. E aí eu aproveito para perguntar, como foi que você chegou até aqui na Faculdade Luciano Feijão? Como é que você chegou a conhecer Sobral? E como é que está a sua relação com os trabalhos aqui na região norte? Porque a gente está vendo você fazendo atividade com a nossa coordenadora, a professora Gabi, e eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho e provocasse os nossos alunos a comparecer nesses grupos de pesquisas nas quais nós estamos aqui abraçando, né, essa temática que é a arquitetura de terra, a arquitetura dos povos indígenas. Então, o que é que você pode nos... Eu conheci a Gabi num trabalho que a gente foi apresentado para fazer um trabalho junto com o Zé Wanawás, um trabalho que eu já tenho há 12 anos, eu vinha, né, pensando e desenvolvendo, pesquisando, me relacionando com esse grupo, essa etnia, né? E aí apareceu a Gabi. E aí, como a gente diz, o santo bateu. O santo bateu, o trabalho não rolou, mas a gente começou a se encontrar, a gente começou a se falar bastante. Inclusive, a Gabi foi visitar a Várzea Queimada, ela foi na comunidade lá do Piauí, que inclusive eu convido os alunos, e a gente está... A Gabi, que não para, né, de pensar coisas e de articular coisas, ela também está pensando, né, de fazer uma viagem com os estudantes, talvez para conhecer o Piauí, porque é uma experiência incrível essa comunidade de Várzea Queimada, né, que hoje vive da identidade, que hoje identifica a linguagem do design como uma oportunidade, uma possibilidade, né, de subsistência, de sobrevivência. E aí agora a gente está fazendo junto um trabalho com a etnia Tremembé, aqui ao lado, né? Que fica em Itarema, né? Para dentro de Itarema, que é um PBA. PBA é um trabalho de compensação ambiental pelo impacto que as eólicas causam no território, no entorno do território indígena dos Tremembés. E a gente está fazendo uma construção com 11 construções nesse território, que a gente foi para lá, né, fizemos uma imersão junto com os Tremembés de escuta e de desenvolvimento desses edifícios, baseado muito nessas experiências, nessa pesquisa, né, com a terra, com barro em alguns lugares. Eles mesmos são detentores desse saber que está acabando, né, porque assim, o sonho é a casa de alvenaria. E tem uma história que é muito interessante, né? O conto dos 3 porquinhos, dizem que foi um lobby, é um conto que foi construído e que foi encomendado, inclusive pelo lobby das empresas que já estavam começando naquela época com concreto e com cimento. Que pensa, a casa de barro, o lobo mal vai e assopra, e ela cai, e é de vagabundo. Quem fez, os porquinhos que construíram de terra e de palha, eles são vagabundos. E o que fez de tijolo e cimento, ele não é o vagabundo. Então, quem é que constrói com barro? Quem é que constrói com palha? São vagabundos? É muito perverso. Você entende? Então, assim, é levantar a bandeira, e acho que a universidade tem esse papel e tem essa necessidade e essa potência de trazer essas discussões e trazer essas experimentações dentro do campo mesmo, né? Do campus, né? Outra dúvida assim, que me surgiu agora. Como que você inclui isso nos seus grandes projetos, assim, de grandes lojas, né? Se você traz esse barro, né, essa questão, eu vi nos seus projetos que tem muito dessa questão. E aí são grandes empresas, são pessoas ali que você contrata e não sei, como é que funciona? Não, hoje a gente sabe que a taipa está sendo muito disseminada, né? Na arquitetura mesmo, comercial, né? E arquitetura da elite, né? Hoje fazer uma parede de taipa numa casa, né? Numa arquitetura é muito bacana, né? É legal. Então, claro, a gente aproveita isso e a gente fez uma loja com barro, com taipa. A parede é toda pintada de barro, de terra, né? Então a gente desdobra nesses lugares. Essa loja é na Oscar Freire, não é isso? A gente está fazendo uma na Oscar Freire, tem uma no Leblon, em Ipanema, e outra na Vila Madalena. Para quem não sabe, são os espaços privilegiados do poder, né? Do poder do capital. A Rua Oscar Freire é uma rua de lojas de alto luxo. Então, a gente está observando aqui na fala do Marcelo Rosenbaum de que a arquitetura contemporânea se volta para o tradicional, para o vernacular. Mas é um vernacular que tem uma técnica que busca valorizar essa cultura, né?
E você considera, então, que nós devemos abraçar essas temáticas aqui nas escolas? Você acha que isso é uma utopia? Levar isso para o campo do projeto de arquitetura. Eu acho maravilhoso, nada utópico, necessário. A gente fez uma loja lá em Moema, né, da Farm, e eu usei todo o telhado de estrutura de bambu. Né? E chamamos um grupo coletivo de jovens que já trabalham com bambu, que vêm dessas ecovilas, né, que vêm desses lugares coletivos, e fizemos uma loja, né, dentro de um espaço absolutamente que olha para a arquitetura. Aí, no caso, seria uma caixa branca, né? Aí a gente vai lá e coloca bambu. Aí um lugar que era para 10 carros, estacionamento para 10 carros, a gente faz um jardim, uma praça com a mata nativa da floresta da Mata Atlântica, né? Aí faz a vitrine ser uma sementeira que distribui para os moradores do bairro sementes de plantas nativas da floresta amazônica que caibam na varanda da casa. Então, sabe, essas acupunturas, né? Ideias, né? De ações, né? E aí uma universidade, óbvio, né? Porque assim, o que a gente está ralando, né, lá em Várzea Queimada para fazer o tijolo de solo cimento, imagina um jovem sai de um curso de arquitetura dominando isso, gente. Isso é maravilhoso. E ele sai com essa visão de necessidade, de vontade de disseminar, de entender esse contexto, né? Porque não é o social do bonzinho, não é o social do colonizador ainda, é da necessidade de sobrevivência do planeta e da humanidade, né? Porque para mim não é confortável eu ter o meu conforto e eu ver no entorno as pessoas em outra situação. Nós já estamos chegando ao fim, né, do nosso podcast. A gente vai fazer as nossas últimas falas e só para registrar, Marcelo Rosenbaum foi meu colega de faculdade, Faculdade de Belas Artes de São Paulo. Nós estudávamos juntos, isso era nos anos 90, e é uma grande honra tê-lo aqui conosco, né? Isso mostra que o mundo ele é redondo realmente. Amém. E que a gente se encontra aqui nessa escola, é uma escola jovem, ela recém começou, e nós estamos trazendo esses temas contemporâneos, estamos trazendo a sua presença, e em nome da Faculdade Luciano Feijão, a gente está aqui agradecendo a presença dele no nosso podcast. E eu pediria para a professora Eva dar suas últimas contribuições. Muito obrigada, né? Eu agradeço também ao Marcelo e a oportunidade de estar aqui no podcast. E eu tenho certeza que essa palestra vai ser muito engrandecedora para a gente, né? Para todos nós. E obrigada pela oportunidade. Bom, eu só tenho a agradecer. É um prazer te reencontrar. Foi muito bom, me lembrei das nossas festas. Nossa, não, e a hora que você chegou, eu fiquei olhando e falei, meu Deus, veio assim um flashback. Tanto que a gente vivenciou, né? Meu Deus. E então essa mensagem também a gente quer deixar para vocês. Aproveitem esse momento da faculdade, façam amizade, porque depois que termina a escola, a gente vai seguindo os nossos rumos, cada um os seus caminhos. Sim. Mas acabamos nos encontrando aqui novamente, não é isso? É isso muitos anos que a gente não se via. Muitos anos, foi mesmo. E parece que não foi muitos. Mas foi ontem, né? Tá com a mesma carinha. Com a mesma carinha, graças a Deus. Muito aí, bem, gente. Então a gente vai encerrar isso, o nosso podcast, agradecendo a todos a oportunidade de estar aqui conosco. Agradecemos e até um outro momento. Obrigado, professora. Obrigada. E é isso. Tchau.